Olá, fofuras. Oi, Sara, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Oi, Sara, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, gente. Bom dia, meus amores. Só tem um menino na sala? Ah, não, tem dois meninos. Quantos meninos tem nessa sala? 4. 4. Quem são os outros dois? Gabriel, Lucas, o Godan e eu, Sara. Ah, o Lucas entrou. Gente, vocês estão com dor de ontem? Nossa, minha perna não consigo nem ficar de pé. Eu não tô, não. Mariane, você não tá? Eu também não tô. Ontem Nossa, tava eu tô morta, toda mas no meio do dolorida, dor. toda. Vocês aqui. fizeram educação física? É. Faz tempo que eu não faço educação física, hein? Tô precisando, viu? Tá feio o negócio. Vocês engordaram nessa quarentena? Muito. Ou muito, Sora. Eu engordei também. Preciso emagrecer agora. Eu acho que todo mundo, assim, quem faz atividade física não engordou, mas quem não faz, engordou. Engordou. Mas engordou. Tô gordinha. E esse povo que não abre a câmera? Tá embaixo da coberta, é? Sora, daqui a pouco eu já volto. Só tô terminando de fazer uma questão da prova que eu tava Sara, na eu tô última. comendo. Não vale comer na aula, porque a prof fica com fome. Eu não tenho intervalo. Acaba uma aula, já começa outra. Acaba uma aula, começa outra. Não dá pra comer, não. Eu fico com fome. E minha aula acaba meio-dia hoje. Aí tem que fazer almoço ainda. Eita, nós. Sora, nossas aulas também acabam meio-dia hoje. Então, mas vocês não fazem almoço, né? Vocês acabam e já vão almoçar, que o almoço tá pronto. Eu vou fazer ainda. Vixe, não Eu demora. faço, Sara, é só querer. Aí deixa eu sozinha em casa. Pode fazer meu almoço. Ah, é? Você fica sozinha? Seus pais estão trabalhando, normal? O meu pai tá, o meu irmão também tá, minha irmã, meu cunhado e minha cunhada. Só que a minha mãe não trabalha, minha mãe faz faculdade. Só que às vezes ela tem que resolver alguma coisa da faculdade ou alguma coisa do meu pai lá no centro. E aí eu fico sozinha. E os pais de vocês estão trabalhando ou estão ficando em casa? Meu pai tava de férias, mas ele voltou ontem. Minha mãe tá em casa trabalhando de casa. Minha mãe tem casa e meu pai tá trabalhando. Ah, senhora, mas agora eu não vou ficar mais sozinha porque meu irmão, ele tá de férias, então eu fico com ele. Muito bem. Mas ele faz almoço para você? Não, é cada um que se vire. Muito bem. Será que vai chegar mais alguém? Vocês lembram quanto que tinha na outra live? Nem vi. Tinha Tem 14. 17. Tinha 14? Então o povo acordou agora para assistir minha aula? Então tá. Então vamos começar. Para acabar mais cedo para poder comer. O Isaac já está comendo. O Isaac já não vai comer mais, né, Isaac? Vou só no almoço. Só não. Ainda vai almoçar, mas é 10 horas. Tá comendo, ainda vai almoçar. Depois engorda na quarentena. Parece a Pro, que come o dia inteiro. Vamos lá, amores. Quem tá com a apostila, página 21. Vocês ficam grifando a apostila igual tá o meu grifado? Quem grifa a apostila tira 10 na provinha. Às vezes eu grifo, às Não, vezes senhora, eu grifo tudo, mas eu consigo ter dificuldade ainda. Gente do céu, Isso. as respostas estão lá. Eu vou.
Eu vou fazendo a provinha de vocês, eu vou anotando o número da questão na apostila. Só que assim, ó, quando vocês tiverem dúvida com questão, não manda para mim assim, questão 1, questão 2, porque para vocês ela fica misturada. Não é a questão 1 de vocês não é a minha. Aparece tudo misturado, você tem que mandar com a questão. Tá em que página? A gente está na página 21. Certo? Eu vou fechar o áudio de vocês, mas eu vou deixar aberto para vocês poderem falar para mim, principalmente se falhar, que a internet não tá boa. Não sei se é a internet, viu? A gente tá achando que é o Zoom que não tá legal. Porque assim, a minha internet funciona normal, todo dia, normal. Só nas aulas que ela falha. E a gente tá achando que é o Zoom, que não é a internet, não. Vou compartilhar a tela. Marina, opa, passou. Yasmin, tá vendo? Sim. Sim? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar, vamos continuar o mesmo assunto da semana passada, né? Porque esse módulo, o módulo 5, eu acho, ele fala sobre o encontro dos europeus com os povos, com os outros continentes. Então, a gente está vendo os povos da América, o encontro deles com os americanos, depois vai ter o encontro com os africanos e depois com os asiáticos, tá? Que é o último... Como é que eu vou tirar essa anotação? Pronto. Agora ninguém mais consegue rabiscar a tela. A gente vai ver como que foi esse encontro com os outros povos também. E aí, semana passada, a gente viu a visão deles do índio brasileiro, né? Quando eles chegaram no Brasil e aquele preconceito, né? O choque de culturas que teve muito grande, porque o nosso índio aqui realmente ele estava num estágio de desenvolvimento bem primitivo. Então, muitos não conheciam fogo, muitos não conheciam agricultura, não domesticaram animais. Então, quando o europeu chegou, quando o português chegou e entrou em contato com esses povos, eles acharam muito diferente. Porém, hoje a gente vai falar das 3 grandes civilizações pré-colombianas. Então, são os povos que os espanhóis dominaram e os espanhóis encontraram, tá? Que são as grandes civilizações mesmo que tinha na América. As maiores que tinham, em outros lugares não tinha esse tipo de civilização aqui na América. Já eram índios num estágio de desenvolvimento mais primitivo, menos desenvolvido. E aí, nós vamos estudar os astecas e os incas. Os maias não. Os maias a gente estudou ano passado. Na verdade, esses 3 povos a gente já estudou ano passado. Tanto que eu vou mostrar até uma apostila do sexto para vocês. Tem algumas coisas importantes. E só para lembrar vocês. E por que nós não vamos estudar os maias? 2 motivos. Primeiro, quando os espanhóis chegaram primeiro nessas ilhas aqui, depois eles foram para o continente, chegaram nos astecas primeiro, depois eles acharam os maias. Os maias já estavam num processo de decadência. Então, eram cidades, e essas cidades estavam brigando entre si. Então, algumas cidades já tinham sido abandonadas, eles estavam morrendo. Os historiadores, eles pesquisam ainda por que as cidades estavam sendo abandonadas, se era falta de água, se era epidemia, alguma coisa assim, e essas cidades estavam sendo abandonadas. Então, quando os espanhóis chegaram, eles já estavam muito já decadentes, com muita crise, então foi fácil para os espanhóis dominarem. Segundo motivo por não estar aqui, porque nós vamos falar dos impérios, e os maias não foram um império. Nós tivemos o Império Azteca, o Império Inca, e os maias, eles eram cidades-estado. Então, eles eram... A gente estudou isso ano passado também, porque a gente estudou Maia, a gente estudou Mesopotâmia, a gente estudou os gregos. Eram cidades independentes entre si. Então, tá vendo que tem várias cidades aí, ó, Mayapã, Chichén Itzá, Copán. Então, são várias cidades. Essas cidades, o Xumal, né, que aparece mais o nome das cidades. Então, eram cidades maias que falavam a mesma língua, tinham as mesmas crenças religiosas, o mesmo antepassado, como a mesma história, mas eram cidades independentes. Cada uma tinha o seu governo, sua política, sua economia, eram todas independentes, tá? Os astecas estão aqui, nessa região vermelhinha,
tem o nome das duas cidades mais importantes, Teotihuacan e Tenochtitlán, bem no México, né? Pega boa parte do México. A cultura maia tá aqui em Laranjinha, né? Já falei o nome das cidades para vocês. Pega vários países hoje, México, Guatemala, Belize, Honduras, são países pequenininhos que tem ali. O México é grande, mas os outros países são pequenininhos. E por último aqui, a cultura Inca, com Nazca, Cusco, tem Machu Picchu também, né, que é mais conhecida. Pega também vários países, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia talvez, não sei se é Bolívia também. Mas são vários países aqui que seria o Império Inca, certo? Quando os espanhóis chegaram, eles encontraram povos em vários estágios políticos e econômicos e sociais, em vários estágios de desenvolvimento. Por quê? Aqui era a região de Portugal, Brasil. Pelo Tratado de Tordesilhas, que a gente já viu, Portugal tinha só essa partinha aqui do Brasil, né? Depois que foi ampliando. Os espanhóis, eles dominaram toda essa região aqui, ó, desde os Estados Unidos, essa região aqui toda era da Espanha, até a Terra do Fogo aqui na Argentina, tá? Lá no extremo sul. E aí, quando a gente vê assim pintadinho, são as grandes civilizações. Mas nas outras regiões eram outros tipos de índios, certo? Então, eram várias sociedades, vários índios de tribos diferentes, com culturas diferentes, com estágios de política diferente, de economia e de sociedade diferente. Então, os espanhóis tiveram uma grande diversidade de povos que eles encontraram para dominar. Cada povo era diferente, então eles tiveram mais dificuldades também, embora eles tenham tido um território muito grande. Só que de todos esses povos, os astecas e os incas foram os que mais se destacaram, os que mais eles mais ficaram impressionados. Por quê? Porque eram grandes impérios com sociedades extremamente complexas, certo? É isso que a gente vai ver agora. Os exploradores espanhóis, eles ficaram assim perplexos mesmo, assim, eles acharam muito louco, muito diferente o tamanho da riqueza e do poder desses povos. Só para vocês terem uma ideia, vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês. Quando eles chegaram entre os astecas, tinha um imperador asteca, ele chamava Montezuma, que é o nome da montanha-russa lá do Hop. Montezuma era um imperador, esses imperadores tinham um poder muito grande, e ele foi sequestrado pelos espanhóis. Os espanhóis prenderam ele e falaram assim, a gente só vai devolver o imperador a hora que vocês conseguirem encher uma sala de ouro. E em um dia a população foi e deu ouro e encheu uma sala de ouro, e os espanhóis ficaram perplexos, ficaram assim, como assim? De onde que tiraram tanto ouro? A ideia dos espanhóis era que eles, era ver, na verdade, quanto tempo eles iam conseguir acumular tanto ouro. Né? Como foi muito rápido, em um dia eles conseguiram acumular muito ouro para pagar o resgate do imperador, os espanhóis perceberam que eles tinham, então, ouro muito fácil e muito rápido. Por isso a exploração foi bem grande, certo? Toda essa riqueza, ela concretizava os objetivos mercantilistas. A gente vai estudar o mercantilismo no terceiro bimestre. Acho errado, porque eles mudaram a apostila, mudaram a ordem. O mercantilismo tinha que ser antes. Mas, enfim, eles colocaram lá no terceiro bimestre. E entre os objetivos mercantilistas, tem uma característica chamada metalismo. E o metalismo é enriquecer com o acúmulo de metais nobres, de ouro, de prata, de pedras preciosas. E isso tinha muito na América. Uma coisa que vocês têm que ter uma noção é a de que a Europa em si ela é pobre de recursos naturais. Ele é um continente pequeno, já com poucos recursos naturais, que já está sendo explorado desde a antiguidade. Desde lá do Império Romano já existe essa exploração na Europa. Então, chegou um momento que acabou os recursos. Os europeus não tinham mais de onde tirar recursos naturais. Precisavam pegar esses recursos fora. Por isso, as colonizações. Tá? Então, vai acontecer na América, depois na África, na Oceania, na Ásia. Então, eles vão começar a explorar todos esses lugares. E na América, eles vão encontrar tudo o que eles precisavam.
Eles vão encontrar os metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, tá? Embora a pedra não seja um metal, ela vai ter um valor de comércio muito grande. Vai encontrar um grande número de população. Esse grande número de população vai servir de mão de obra barata, que era o que eles precisavam. Pode ser escrava ou não, pode ser servil ou escrava. E vai encontrar enormes territórios para plantio. Pessoal, desliguem o áudio de vocês, por favor. Abre só na hora que for falar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Outra coisa aqui que é importante. Essa grande população entre incas, maias e astecas, eles já estavam acostumados com um trabalho compulsório. Então, eles já trabalhavam muito. Trabalhavam na agricultura e nas grandes construções. Mais ou menos como era no Egito Antigo, onde eles praticavam a agricultura e a hora que acabava a agricultura, eles iam fazer as construções. Eles já tinham esse tipo de trabalho forçado, trabalho pesado. Então, na verdade, o que aconteceu entre os astecas, os maias e os incas, foi que só mudou o dono. Então, ao invés de eles trabalharem para o imperador, passaram a trabalhar para o rei da Espanha. E a produção continuou a mesma. Foi diferente no Brasil, porque no Brasil eles não estavam acostumados com esse tipo de trabalho, e aí eles sofreram mais, tá? Vamos falar dos astecas hoje. A semana que vem a gente fala dos incas, tá? A gente tem mais, acho que 4 ou 5 semanas de aula, não lembro. E depois tem os outros povos. Depois tem a África, depois tem a Ásia. Certo? Tem mais 3 semanas, então. Um grande problema aqui que nós temos, que a gente já falou disso ano passado também. Essa matéria, ela repete um pouquinho a matéria do ano passado. Um grande problema que nós temos ao estudar os povos americanos é que esses povos, eles não utilizavam a escrita. Tá? Os maias estavam no desenvolvimento da escrita, mas os astecas e os incas não tinham escrita, os índios do Brasil não sabiam escrever, os norte-americanos também não sabiam, então assim, eles não tinham escrita. Faziam desenhos em tecido, em pedra, madeira e tal, mas não sabiam escrever, eram mais desenhos mesmo. E aí, quando eles foram dominados pelos espanhóis, boa parte da cultura deles foi destruída, propositalmente até pelos espanhóis, para apagar mesmo da memória, apaga a história, recomeça tudo. E aí eles criam uma versão oficial. Nós não sabemos até que ponto essa versão é verdadeira ou não. Nós nunca vamos saber o que o índio realmente estava pensando, o que o índio imaginou quando ele viu esse monte de gente chegando, os espanhóis chegando, tá? Então nós temos algumas versões, mas nem sempre é a correta. A versão do espanhol para esse povo é a seguinte: a gente não sabe bem a origem desse povo. O que nós sabemos é que eles eram mexicas. Então a gente não fala povo asteca, é cultura asteca. Mas o povo eles chamam mexicas, da origem ao nome México. Eles teriam vindo do norte do México, lá próximo dos Estados Unidos e tudo mais, de uma região chamada Aztlán. Então, astecas seriam os que vieram de Aztlán. A versão é de que lá em Aztlán eles eram dominados, eles eram escravizados, subjugados. E aí, esse carinha aqui, esse sacerdote que tem um nome estranho, ele liderou uma viagem para uma terra prometida. Falavam que os deuses tinham prometido uma terra para eles e tudo mais, e eles iam viajar para essa terra, que seria o México. Tá? E aí, esse sacerdote lidera o povo, eles saem de Aztlán, esse povo mexica sai de Aztlán, vai para essa terra, e lá eles fundam uma cidade, que é Tenochtitlán. Aqui, a fundação de Tenochtitlán, que é essa cidade aqui. Tenochtitlán, ela foi uma cidade construída dentro de um lago Texcoco. Eu vou mudar a apostila, só para vocês terem uma ideia. Aqui, não, mais para baixo. Aqui, ó. Esse aqui é o lago Texcoco, que fica bem no centro do México. E a cidade se desenvolveu aqui. Por quê? Fartura de alimentos, tá? Muita água para plantio. Pode ver que do lago sai vários riozinhos e tudo mais, certo? E aqui tem a ilha
onde eles fundaram Tenochtitlan. Então, Tenochtitlan, ela foi fundada dentro de uma ilha. E aí eles fizeram essas pontes não existem, elas foram, não é natural, elas foram construídas pelos moradores e tudo mais, e criaram, então, Tenochtitlan. Tem toda uma versão mítica para essa história, né? Porque foi os deuses e tudo mais que mostraram onde era essa terra e tudo mais. Conforme a versão oficial, o que aconteceu? Os astecas, então, dominaram as outras cidades, derrotaram os outros povos, fizeram promessas, né, para a população, e aí, quando eles venceram, eles reafirmaram a sua posição e se tornaram um grande império. Tá? Aqui a gente tem um desenho do Templo Maior, onde eles usavam os crânios para fazer a construção. Aqui a gente tem na apostilinha do sexto uma maquete de reconstrução. O Templo Maior é esse aqui, ó. São torres gêmeas que eles falam. E o Muro da Serpente, eles têm um negócio com serpente, tanto que lá tem... Oi? Eu lembro dessa imagem lá do ano passado. É, da apostila do ano passado. A apostila tinha. Essa aqui é a apostila do sexto. Tem aqui os templos dos deuses, a quadra do jogo de pelota. Lembra do jogo de pelota? Que eles jogavam com a cabeça dos inimigos? Vocês lembram? O templo do sol, a plataforma de crânios, porque a gente vai falar um pouquinho sobre sacrifícios, certo? Os astecas, eles se sobrepuseram, então eles dominaram vários aliados, eles conseguiram fazer esse domínio, e aí eles começam a fazer uma rede de comércio com esses povos dominados e o pagamento de tributos. Então, para sobreviver, eles tinham que pagar os tributos, senão os astecas iam lá e atacavam eles, destruíam tudo. E os mexicas, eles acreditavam que eles eram responsáveis por continuar a vida na Terra. Eles têm uma mitologia, onde essa mitologia fala dos deuses de destruição, reconstrução, construção do mundo. É uma mitologia que tem vários povos diferentes, assim, esse negócio de reconstruir, construir, reconstruir, é uma coisa que tem muito entre alguns povos. E os mexicas, eles acreditavam que eram eles responsáveis por manter o mundo a salvo. E para isso eles precisavam sacrificar as pessoas. Os sacrifícios humanos alimentavam o sol, imitando a ação criadora dos deuses. Esses deuses que destroem e reconstroem. Se a gente for pensar no sol, ele morre e renasce todo dia, né? Nós sabemos que não é assim, o sol tá lá, não morre, fica lá bonitinho. Na verdade, ele tá morrendo, mas ele vai morrer, vai demorar ainda uns bilhões de anos para morrer totalmente. Mas, para eles, o sol é tudo, né? Para todos os povos. Sem sol, você não tem vida. E aí, quando o sol se põe, né? Por causa da rotação da Terra, o Sol se põe, para eles o Sol morria. Então, ele precisava acordar no outro dia. Então, é um ciclo de morte e vida. Todos os dias ocorre o ciclo de morte e vida. Para isso funcionar, eles achavam que eles tinham que sacrificar as pessoas. Quem eram essas pessoas sacrificadas? Vinham dos lugares conquistados. Tem um filme que eu já falei para vocês, esse filme várias vezes, que é o 10.000 a.C. Tem na Netflix esse filme. Tá? Eu acabei de ver para outra sala que tem na Netflix. E esse filme, ele conta a história de uma sociedade caçadora que é atacada por um povo superior, né, mais desenvolvido, e eles são sequestrados. E aí a história acontece porque um mocinho lá, que não estava na aldeia na hora em que eles foram atacados, vai tentar salvar a mocinha que ele ama tal, e o resto da aldeia que foi atacada. Então ele vai atrás deles. E quando ele encontra eles estão numa cidade totalmente desenvolvida, com grandes pirâmides, vários deuses, assim, onde que eles acreditam, em sacerdotes e tudo mais, e eles vão ser sacrificados. Né? No filme não fala que é Inca, Maia, Azteca, não fala nada disso. Mas a gente pode... O filme serve para ilustrar isso, essa ideia, essa crença de que eles tinham que conquistar povos para levar para fazer os sacrifícios. Os espanhóis falam desses sacrifícios, falam de, por exemplo, na época dos sacrifícios, as escadarias assim das pirâmides ficarem totalmente cobertas de sangue e o chão fica totalmente coberto de sangue. Os espanhóis achavam aquilo amedrontador, tá? Mas o sacrifício, os mexicas acreditavam que eram responsáveis por isso. Eles viviam de agricultura, do milho, abóbora,
pimenta, feijão, que é a base da alimentação mexicana, né? Quem participou ontem, o ano passado da Festa das Nações vai lembrar, né? Que a comida, né? As comidas que tinham, é tudo baseada nisso. E na minha sala tinha, eu fiz com o 7º A, né? Na minha sala tinha coisa de milho, tinha doce de abóbora, só não tinha Eu coisa de lembro. feijão. Você lembra? Só não tinha coisa de feijão, porque o feijão ele azeda fácil, ele estraga fácil. Mas tinha de milho. Eu não lembro mais o que eu fiz. Eu fiz várias coisas lá de comidinha. Eu lembro que tinha alguma coisa de brigadeiro que o Cambuí me deu. Por causa do chocolate, né? Do chocolate. Tinha mesmo, tinha brigadeiro, tinha doce de abóbora, tinha milho cozido, eu acho. Eu não lembro. Eu lembro que eu fiz algumas comidinhas lá, que era para exemplificar isso. Eu lembro só que eu não tinha pimenta nem o feijão, porque pimenta, ninguém come pimenta, assim, né? E o feijão, ele estraga Depende fácil. da pimenta, né, senhora? Oi? Depende da pimenta também. Depende. É que a pimenta mexicana, toda a comida mexicana, É muito forte. é muito forte. Não é a É muito pimentinha que forte. nós comemos aqui, não. Aqui a gente come É. pimentinha e tal, mas lá é muito, muito forte. É muito forte. Toda essa comida, né? Eles comiam muito rã. Comiam muita rã por causa do lago. Como é brejo, tem muita rã. Eles comiam muita rã, comiam insetos, tá? Oxi. Porque é região de deserto, pessoal. Toda região que falta comida, eles comem essas coisas estranhas. Por isso que lá na China eles também comem umas coisas estranhas, tá? Só em Nossa, lugar mas que a China é deserto? Não é a deserto, China não? tem uma parte de deserto. A China, na verdade... Oi? Não? O meu pai, ele trabalha na Foxconn e o chefe deles é chineses. E todo começo do ano eles fazem uma festa que se chama Ano Novo Chinês. Minha mãe e meu pai falam que tem umas comidas lá que são muito estranhas, muito, muito, muito estranhas. Eles comem coisas estranhas. A China é um país, embora hoje ele está industrializado e tal, não é toda a região. A China é muito grande. A maior parte da China é agrícola. E houve alguns momentos de seca mesmo, de não chover e eles não terem comida, porque Caramba, aí eles passaram a comer várias coisas mesmo, assim, o que puder comem. Por isso que eles comem umas coisas assim. Eles comem escorpião, comem aranha, comem tudo. Então, e não é em todo lugar da China, não é todo chinês que come. Parece que é comida assim que encontra fácil. Não é. É em alguns lugares só, que são os lugares onde falta mesmo comida para eles. Aí eles aprenderam a comer qualquer coisa. É verdade que eles comem cachorro? Em algumas regiões, sim. Por isso mesmo. Para não morrer de fome. Aí depois virou hábito. É melhor cuidar do cachorro. Imagina se o chinês vem aqui. Não, e não é todo lugar, não. Tem lugar que eles não comem, de jeito nenhum. Vamos lá. Esses alimentos, eles eram comprados de outros povos ou cultivados pela própria população em comunidades que eles chamam de calpuli. Então, o que é o calpuli? São comunidades, como se fossem aldeias, que são responsáveis pela agricultura. Então, eles só fazem agricultura, pagam os impostos para o governo e o governo distribui essa comida para a população. Tá? Eles tinham um artesanato e a metalurgia muito desenvolvido e desconhecia o uso da roda, eles não conheciam a roda e não conheciam animais de carga, porque não tem carroça, né? Não tem roda, não tem carroça, então não tem animais de carga. Aí, eles usavam as redes, eu vou pôr um outro mapa aqui, que é melhor para vocês enxergarem. As redes do lago aqui, tá vendo? Para se comunicar, eles navegavam, eles tinham canoas, como se fossem jangadas, coisas assim, onde eles levavam produto, comércio, eles se locomoviam tudo através dos rios e do lago. Tá vendo que do lago saem vários riozinhos? Que abastecia toda a população aqui em volta, no Vale do México, e eles faziam o comércio aqui tudo com embarcação, porque eles não conheciam a roda. Eles tinham várias coisas super desenvolvidas, mas não conheciam a roda, não usavam a roda. A religião asteca, nós estamos acabando, hoje a aula foi curtinha. A religião asteca, eles eram politeístas, então é uma característica de todas essas civilizações antigas. O monoteísmo a gente vai ter num povo só, que são os hebreus.
E ainda há historiadores que falam que não, que eles também eram politeístas e só depois eles vão virar monoteístas, mas é o único povo antigo monoteísta, que acredita em um Deus só, tá? Todos os outros vão ser politeístas, acreditam em vários deuses. Tá? Tem um povo só, que eu acho que eram persas, que eles acreditavam em Doa, não são deuses, são dois deuses, assim, tipo, um do bem e um do mal. Não tem vários, tem dois só. Um do mal, e eles ficam brigando entre eles. Mas para todos os outros povos, todos que a gente estudou ano passado, e esses povos aqui da América, todos eram politeístas, tá bom? Então, eles acreditavam em vários deuses e mesclavam as suas crenças com o dos povos que antecederam. Então, como eles eram um povo conquistador, e eles foram conquistando vários territórios, vários povos, eles foram assimilando a cultura desses povos. Vou pegar um exemplo. O jogo da pelota, que nós vimos o ano passado. A origem é Olmeca. E aí, os Olmecas foram conquistados pelos astecas e pelos maias. E os maias e os astecas assimilaram o jogo de pelota. Acho que eles acharam o jogo legal, passaram a fazer o jogo. Tá? Então, muitos dos deuses vão aparecer em várias culturas. Por exemplo, o Tezcatlipoca, ele é um deus jaguar. E esse deus jaguar tem tanto entre os astecas como maias. Os dois têm o deus jaguar. Por quê? Porque provavelmente vem de uma cultura de povos que eles conquistaram e eles acabaram assimilando esses povos, tá? Ela se baseava na crença de que viviam na Quinta Era, que era uma era do Quetzalcoatl e o Tezcatlipoca. Eles são irmãos. As 4 eras anteriores foram destruídas pelo conflito desses dois deuses. Se vocês olharem aqui, ó, o Quetzalcoatl, ele teria criado o mundo e tudo mais. Então, ele era responsável pelos ciclos de criação e destruição do mundo. E o Tezcatlipoca, ele é criador aqui também do mundo e da humanidade. Então, eles são deuses que destroem, reconstroem, destroem e reconstroem. E aí eu vou contar outra historinha para vocês. O ano que os espanhóis chegaram na América era o ano do Quetzalcoatl. Então, eles estavam esperando a vinda desse deus que viria para o México, ali para aquela região dos astecas, para destruir aquele mundo asteca e reconstruir um mundo melhor. Então, eles estavam... Professor, Oi? Os deuses deles eram essas figuras aqui, né, que mostrou embaixo. Era o quê? Desculpa? Eram essas figuras que mostrou embaixo aqui. Isso aqui são representações deles mesmo, que eles fizeram. Ah, tá. Então, por exemplo, Entendi. esse aqui, Deus da chuva, é um vaso. Então, é a representação que eles fizeram mesmo. E aí, pessoal, quando os espanhóis chegaram, aquele povo estranho, vindo naquelas embarcações muito grandes e tudo mais, eles imaginaram que eram deuses, que eram o Quetzalcoatl chegando com os deuses para dominar o México, os astecas. E aí, eles aceitaram a vinda desses espanhóis, acreditando que eram deuses. Por isso que não teve briga, não teve guerra, não teve nada. Só depois de um tempo é que eles perceberam que esses espanhóis não eram deuses, que estavam ali para dominá-los. E aí já não tinha mais o que fazer, porque os espanhóis já estavam no meio da sociedade, já estavam dominando tudo. E aí, quando eles tentaram se rebelar, eles não conseguiram. 2 problemas que eles tiveram, que a gente já falou disso na aula passada. Doenças que foram trazidas pelos espanhóis e que os americanos não tinham anticorpos. Que doenças são essas? Por exemplo, sarampo, gripe, a varíola, doenças de pele, tá? Por exemplo, alergia, alguma coisa de pele. Então, os índios pegaram essas doenças, eles não tinham anticorpos e acabaram morrendo. Então, epidemias mataram muitos índios, milhões de índios na América. Outra coisa, os espanhóis chegaram a cavalo, né? Eles traziam os cavalos nas embarcações para poder fazer os domínios, para poder se locomover. E roda foi uma das coisas, então eles conseguiam levar
as coisas mais rápido de um lugar para o outro, com o cavalo puxando uma carroça, por exemplo, e a arma de fogo. Então, enquanto um espanhol estava com uma arma de fogo em cima de um cavalo, que dá a ele uma visão maior, consegue enxergar os inimigos melhor do que a pessoa que está no nível do chão, os astecas estavam com faquinha, né? Por exemplo, aqui a gente tem a imagem deles, aqui, ó, lutando com faquinhas, né? Enquanto os espanhóis chegaram com arma de fogo. Portanto, não deu nem, teve nem graça. Eles foram totalmente dominados, certo? Esse domínio... Oi? Uma pergunta sobre essa imagem aqui deles brigando. Tipo, eles usavam só a parte de cima das roupas? Como assim? Deixa eu ver. Aqui? É. Parece que eles não usam mais nada, só uma camisa. Mas eu não sei por quê, mas eu acho que embaixo é como se fosse uma tanga, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Só... Parece aquele lá que fica no meio da perna, sabe? Isso, dá pra ver aqui alguma coisa. No meio da perna. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui o tamanho. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui, como se fosse aquele paninho, né? Que eles usam assim. Só pra cobrir as partes. Sim. Mas não sei se eles usavam camisa, né? Tá estranho essas camisas aqui. Tipo, mas na camisa ainda parecia que tinha desenho. Então, eu não sei se esse desenho é asteca, mesmo, original, ou se é um desenho feito por espanhóis do que eles viram, entendeu? Porque daí eles podem ser representados como espanhóis, a gente tem esse problema. Igual a aula passada que a gente viu... Deixa eu voltar aqui. Que a gente viu as imagens lá do Hans Staden lá, os índios têm características de europeus, lembra que a gente viu? Meio estranho. Vamos lá. O fato da continuidade dessa quinta era, então, da mitologia deles, eles dependerem do sacrifício humano, fez com que eles entrassem em guerras e justificassem essa missão de renovar o mundo. Então, eles entravam em guerra contra os povos para poder ter pessoas para fazer os sacrifícios. Então, era uma forma de não sacrificar a própria população, se sacrifica os povos que eles conquistaram. E aí, para acabar, nós temos alguns deuses aqui. Tlaloc, que é um deus da chuva, dos raios, da agricultura. Isso aqui é um vaso de barro. Aqui é o Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada. Quem visitou a minha sala tinha a serpente emplumada na minha aula. Eu fiz bem grandona, assim. Ficava pendurada na minha sala no passado, da serpente emplumada. E ele seria responsável, assim, pela criação, pelo ciclo de criação e destruição do mundo, junto com o Tezcatlipoca, que é o irmão dele, aqui. Teria sido responsável por trazer os cachorros da América e também criador do mundo, da humanidade e tal. Aqui tem esse, que é o sacerdote, eu não sei falar esse nome, gente. Huitzilopochtli. Sei lá como que fala isso. Que seria o deus da guerra, o deus sol. Ele é o sacerdote que tirou o povo lá de Aztlán e levou para o lago Texcoco. Então, ele é considerado um herói. Então, ele era um ser humano que virou Deus, tá? Que eles assimilaram como Deus. Por último, aqui nós temos essa também com nome estranho. Deusa da água, da fertilidade. Travou? Travou? Estão me ouvindo? Sora, eu consegui te escutar normal? Então Tô te tá. ouvindo, Flora. Então tá. Tô acabando já. Aqui, ligado à fertilidade, ao lago, que é do lago que eles tiram toda a água aqui para as plantações e tudo mais. Lá eles fazem umas plantações no lago mesmo. São ilhas artificiais que eles criam e eles plantam nessas ilhas, depois eles puxam com uma cordinha para fazer a colheita. É umas coisas muito loucas que eles fazem lá. E aqui, por último, o Ticonecoatl, que ele tem um grande cocar, ó, que ele é relacionado à agricultura, ao milho, e tudo mais. Eu lembro que quando passada na apostila também do 6º ano, tinha um deus milho, não sei se vocês lembram, o mito do deus milho e tal.
que a gente estudou o ano passado, que é Maia, né? O milho vai ser a base da alimentação praticamente de toda a América. Então, tudo é feito à base de milho. Certo, amores? Alguma dúvida? Soda, Não? o que vai Oi. cair mais ou menos na prova? O que vai cair mais ou menos que vocês não podem esquecer? Dos mexicas, dos povos, o mapa, dos Calpuli, as comunidades que produziam comidinha, e os deuses. Isso é importante. Oi. Olha, o professor Anselmo, todo final da aula, ele tá colocando pra gente, tipo, meio que um resumo da aula, com umas coisas que é importante que iam cair na prova. E ajuda muito. Por que você não faz também? Porque eu já faço o grifo da apostila. Quem grifou a apostila do jeito que eu grifei, responde todas, já tem todas as respostas. Eu então eu- grifei, então tá bom. É só vocês olharem lá na pergunta, procurar onde está grifado, que vocês acham a resposta. Toda vez que eu grifo, é que eu não vou mostrar a minha apostila. Sabe a semana 6? Ah, Então, eu acabei não fazendo a prova ainda. Eu vou fazer hoje, entre hoje e amanhã. Aí, só que você falou que tá bem, tipo, como é que se chama a palavra? Complexo? complexa. Não. Complexa. Mas, tipo, Tá As bem respostas difícil, são... Marina. quê? Tá bem difícil. Porque ela não tem a resposta na apostila fácil de achar, certo? Eu não achei quase nada na apostila, Sora. Exato. Aí eu vou dar uma dica para quem não fez ainda a tarefa 6. Assistam o vídeo da aula novamente. Se vocês assistirem o vídeo da minha explicação, eu falei todas as respostas na explicação. Não tem na apostila realmente, está na explicação. Certo? Certo. E eu falei ainda para vocês, quem ouviu a explicação, quem estava na aula, responde direitinho. Porque eu falo todas as respostas. Tudo na minha apostila, eu vou marcando aonde tá as respostas das questões. Então, quando Passa eu tô pra vendo... gente, Sara. Não. É o que você grifou. É que na minha eu Sara, mas coloco... só que lá tá bem difícil, né? Não, é a mesma coisa. Eu grifo a apostila e eu coloco o número da questão do lado. É que a questão minha não é a mesma de vocês, porque o Moodle, ele muda a ordem das questões. Mas daí eu sei que tá lá a resposta. Aí eu dou mais ênfase, é o que eu mais falo, é o que tá grifado, certo? A mesma coisa que eu faço em sala de aula. Na sala de aula eu não peço para vocês grifarem na apostila? E depois eu não vou falando, pessoal, isso aqui é importante, isso cai na prova. É a mesma coisa. Não mudou. Tá bom? Mais alguma dúvida? Saúde, Mariana. O povo fica quietinho, né? Tô achando que esse povo tá tudo dormindo em vez de assistir aula. Verdade. Vocês vão ver só o que eu vou fazer com vocês semana que vem. Ô, Sora, O quê? hoje eu deixei o microfone desligado porque meu cachorro ficou querendo brincar comigo, me mordendo. Aí ele fica rosnando. Então eu tive que deixar meu microfone desligado. O microfone pode deixar, mas a câmera pode ligar, né? Certo? É sempre os mesmos que ficam com a câmera ligadinha. Tá bom? É o povo que não tem vergonha, né? Tem povo que tem vergonha. Tipo, tem vergonha pra pensar. Vamos lá. Pessoal, se vocês não fizeram alguma das atividades, pode fazer, porque eu vou fechar. A partir de segunda-feira eu já vou começar a puxar as notas para fechar as notas de vocês, tá? A segunda nota. Então, se tiver alguma que está pendente, pode entrar lá e fazer, que dá tempo. Tudo bem? Tudo bem, todos? Tudo bem, todos. Então, vamos lá. Beijos para vocês. Bom fim de semana. Até semana que vem. Também. Tchau, Sora. E qualquer dúvida, agenda Edu. Chacotinho. Beijos. Tchau, Sora. Tchau. Ai, meu Deus.